Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de língua portuguesa. E hoje eu peço para que vocês abram o módulo de vocês na página 14, tá ok? Então parem o vídeo e procurem a página 14, no qual temos aí o tópico Estudo da Língua, né? Nós vamos estudar a regência, vamos começar a estudar a regência verbal. A regência verbal, pessoal, tem a ver com um assunto que a gente já vem estudando desde então. Lembra lá da questão da transitividade verbal? Então, tem tudo a ver isso, né? Para quem não lembra o que é verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo bitransitivo, né? É aquela questão de quando o verbo exige um complemento. Lembra lá da diferença de complemento e adjunto? Que o complemento é quando a gente utiliza para dar um sentido completo à oração. Então, o que acontece? Os verbos intransitivos são aqueles verbos que não exigem complemento. Por exemplo, o verbo trabalhar. Deixa eu colocar aqui, viu? João trabalha. João trabalha. Eu preciso de alguma informação a mais, pessoal? Depois temos aqui o verbo trabalhar, né? Eu preciso de alguma informação a mais? Não, João trabalha. Perfeito. Ele não exige um complemento. O verbo estudar. João estuda. João estuda. Precisa de alguma informação a mais? Não. Perfeito. Veja que o verbo estudar não exige um complemento. O verbo nascer, uma criança nasceu. Uma criança nasceu. O verbo nascer exige um complemento? Não. Então, quando o verbo ele não exige um complemento, quando o entendimento completo do verbo vai até o verbo de fato, né, a gente diz que esse verbo ele é intransitivo. Ok? Mas isso não quer dizer que eu não posso acrescentar informação. Eu posso simplesmente dizer o seguinte: eu posso dizer que João trabalha no centro. Opa! No centro, no qual essa informação aqui é um adjunto. Ok? João estuda a língua portuguesa. Tá, faltou aqui, né? No qual língua portuguesa aqui é um adjunto, né? Uma criança nasceu em Maceió, tá? Em Maceió, em Maceió é um adjunto. O que será adjunto, pessoal, é um termo acessório. Eu posso remover essa informação e o sentido completo da oração permanece. Quer ver? Se eu retirar aqui, ó, no centro, fica com João trabalha. Perfeito. Se eu tirar aqui língua portuguesa, fica como João estuda. Perfeito. Se eu retiro aqui em Maceió, fica como uma criança nasceu. Veja que esses verbos eles não necessitam de um complemento. A esses verbos nós chamamos de intransitivos. É diferente, por exemplo, do verbo comer. João comeu. Eu digo assim, ó, esse exemplo é clássico, né? Mas diga assim, João comeu. Sim, comeu o quê? O bolo. Então veja que o verbo comer, diferentemente dos demais acima, ele exige um complemento. João comeu. Sim, mas comeu o quê? Comeu o bolo. Então, ó, o bolo aqui é complemento, tá certo? Assim como o verbo gostar. João gosta de sorvete. Opa. João gosta de sorvete. Diga assim, João gosta. Sim, mas gosta de quê? Né? Então veja que o verbo gostar é um verbo que exige um complemento, ok? E de sorvete é o seu complemento, ok? Agora, por que eu coloquei esses dois verbos? Não coloquei à toa, porque vejo que possui o verbo comer, por exemplo, né? Possui um complemento e tal, né? Mas veja que entre o verbo e o seu complemento não há uma preposição. Tá certo? Então a relação, olha só, a relação entre verbo e seu complemento é uma relação direta. Comeu o bolo. Comeu o bolo. É uma relação direta. Logo, o verbo comer, ele é transitivo direto. Portanto, ele possui um objeto direto. O seu complemento é chamado de objeto direto, certo? Então, ó, vou até marcar aqui de amarelo, certo? O verbo ele é transitivo, porque ele requer um complemento, então ele é transitivo
E ele é chamado de transitivo direto porque ele possui um objeto direto. Certo? E por que um objeto direto? Porque a relação entre verbo e seu complemento é uma relação direta. Não há uma preposição entre eles. É diferente do verbo gostar. João gosta, gosta de sorvete. Veja que entre o verbo e o complemento há uma preposição, gente. Certo? Portanto, a relação entre verbo e complemento é uma relação indireta. Gosta de sorvete. Gosta de sorvete. Portanto, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Seu complemento é um objeto indireto. Certo? Seu objeto é indireto. Certo? O verbo gostar é um verbo transitivo indireto e o seu objeto é um objeto indireto. Transitivo indireto. Tá ok? Agora sim. Tá certo, pessoal? Então o que acontece? Aí vocês perguntam, sim, professor, mas qual é a relação entre esse assunto e a questão da registro verbal? Registro verbal, pessoal, nada mais é do que exatamente isso aqui. Quando o verbo exige ou não a presença de preposição. Tá ok? Por exemplo, o verbo comer não exige preposição, não rege preposição. Enquanto que o verbo gostar, ele rege uma preposição. Lembrando que não é qualquer preposição que os verbos regem. Por exemplo, o verbo gostar rege a preposição de. Quem gosta, gosta de algo. Certo? O verbo ir, quem vai, vai a algum lugar. O verbo ir é um verbo transitivo indireto que rege a preposição a, por exemplo. Então, regência verbal é basicamente isso. É quando o verbo ele tem essa capacidade de reger ou não uma preposição, de exigir ou não uma preposição. Ok? Então, vamos lá. Né? Acompanhe comigo aqui na leitura aqui do livro. Né? Regência verbal. O cotidiano, fonte de inspiração da crônica, é construído por diversas situações, desde as mais simples e rotineiras, como reunir-se com a família e os amigos, ir à escola, as mais complexas, como os encontros e as despedidas. A principal matéria da crônica é a palavra. Temos estudado ao longo do ensino fundamental como os termos se organizam e compõem os enunciados para produzir sentidos. Neste capítulo, estudaremos um dos elementos importantes para a construção das orações, o verbo, especificamente as relações necessárias que se estabelecem entre essa classe gramatical e os termos por ele exigidos. Leia a seguir alguns fragmentos de uma outra crônica lírica, Saudade, de Raquel de Queiroz. Né? Então, leia aqui comigo. Conversávamos sobre saudade. E de repente me apercebi de que não tenho saudade de nada. Isso independente de qualquer recordação de felicidade ou de tristeza, de tempo mais feliz, menos feliz. Saudades de nada. Nem mesmo de quem morreu. De quem morreu sinto é falta, o prejuízo da perda, a ausência. A vontade da presença, mas não no passado, e sim a presença atual. Saudade será isso? Queria tê-los aqui agora. Voltar atrás? Acho que não, nem com eles. Então veja que é um fragmento, né, desse texto aqui de Raquel de Queiroz. Né? Raquel de Queiroz é uma escritora que nasceu em 1910 e morreu em 2003. Nascida no Ceará, foi uma importante escritora nordestina brasileira. Além de sua grande contribuição para a literatura do país, foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e a ganhar prêmio Camões de Literatura. Né? Então vamos lá continuar aqui, né? Diferentemente da crônica Apelo de Dalton Trevisan, nessa crônica a autora trata a saudade sem sentimentos algum, é verdade. Enquanto lá naquela crônica que a gente estudou na aula passada existe um certo sentimentalismo, né? Veja que nem Raquel de Queiroz não. Ela diz que não sente saudade, nem um pouco, não guarda esse sentimento dentro dela, né? No entanto, o que pode parecer-nos um tanto rude no início apenas deixa-nos cientes de que somos diferentes uns dos outros e, portanto, encaramos os sentimentos de maneiras diversas. A partir da leitura desse fragmento, vamos observar como alguns verbos se comportam nas orações. Observe o seguinte exemplo retirado do fragmento lido. Né? Conversávamos sobre saudade. Quem conversa, conversa sobre algo. Né? Então veja que o verbo conversar
ele é transitivo indireto. Ele exige, né, uma preposição sobre, né, que conversa sobre algo, né? Vamos lá. Então, primeira questão. Sim, aí temos aqui quadrinho, lembre-se, né? Tá bem clarinho aqui, vou tentar ler, né? Os verbos podem ou não exigir complementos, que foi agora que a gente acabou de ver. Os verbos que não exigem complementos são os verbos intransitivos, como é o caso de trabalhar, estudar, nascer. Veja que eles não necessitam de complemento, tá certo? Os verbos intransitivos têm sentido completo. Os transitivos exigem complemento, ou seja, objeto, que foi exatamente o que acabamos de ver, né? Verbo comer e verbo gostar são verbos transitivos. Eles exigem um complemento. E esse complemento é chamado de objeto. Aí esse objeto será direto ou indireto dependendo da presença ou não da preposição. Se esse objeto tiver uma preposição, ele é indireto. Se esse objeto não tiver preposição, ele é direto. Ok? O verbo transitivo direto, VTD, exige complemento sem preposição. O verbo transitivo direto, VTI, exige complemento com preposição. Já o verbo transitivo direto e indireto, VTDI, exige dois complementos. Um com e outro sem preposição. Sim, pessoal, esqueci dos bitransitivos, é verdade. Existem também os verbos que exigem dois complementos, como o verbo por. João pôs. Aí, no caso, eu digo assim, João pôs. Pôs o quê? Veja que ele exige um complemento. Né? O João pôs o livro. Certo. Aí temos aqui o verbo, né? O verbo pôr, a gente já sabe que ele é transitivo, pois exige a presença de um complemento, né? Então, diga assim, João pôs o livro. Veja que o livro é o quê? É objeto direto. Por que objeto direto? Porque veja que entre o verbo e seu complemento não há preposição. Só que o que acontece? Apenas esse complemento é suficiente? Olha só, João pôs o livro. Sim, pôs onde? Veja que o verbo pôr, ele exige dois complementos. Ou seja, um objeto direto e outro objeto indireto. Então, diga assim, João pôs o livro na estante. Na estante, pessoal, é um segundo complemento. Que eu vou colocar de azul. E esse complemento aqui é um complemento, é um objeto indireto. Por que indireto? Porque temos aqui a presença da preposição, né? Esse na aqui, pessoal, esse na é a contração de em mais a, que é igual a na. É uma contração, quem já estuda também, certo? Então, se tem preposição aqui, isso quer dizer que isso aqui é um complemento indireto, ou seja, um objeto indireto. Tá certo? O verbo pôr é um exemplo de verbo bitransitivo. Bitransitivo. Por que bitransitivo? Porque ele possui dois complementos. Porque quem põe algo em algum lugar. Presta atenção. Quem põe algo em algum lugar. São dois complementos. Então, o livro é um objeto direto, é um primeiro complemento, que é um objeto direto. E na estante é o segundo complemento, que é um objeto indireto. Tá ok? Continuando aqui, né? Primeira questão. O verbo conversar exige complemento. Identifique-o. Sobre saudade. Que é o complemento? Olha só, viu? Conversávamos. Sobre o quê? Sobre saudade. Então, o complemento dele é sobre saudade. Então, primeira questão. Coloque aí, por favor. Primeira questão. Resposta. Sobre saudade. Esse é o complemento, né, do verbo conversar, lá do fragmento da página 14. Conversávamos sobre saudade. Então, qual é o complemento do verbo conversar? Sobre saudade, certo? A segunda questão. Como o verbo em destaque deve ser classificado quanto à transitividade verbal? Justifique. Então, nesse caso aqui, como ele exige um complemento, vocês respondam da seguinte forma. Vocês colocam assim, deve classificar-se, né? Classificar-se como transitivo, né? Nesse caso, indireto. Como transitivo indireto, pois precisa de complemento com preposição. Nesse caso, qual é a preposição? Sobre, né? Sobre a preposição. Então veja que quem conversa sobre algo. Ou seja, o verbo conversar, ele exige a preposição sobre.
E como ele existe então a preposição sobre, ele é um verbo transitivo indireto, ok? Terceira questão. Qual é a função e a classificação do complemento do verbo conversar? Então, terceira questão. Resposta. Vocês coloquem assim. A função... Opa, errei aqui no botão. Agora sim. A função é completar... A função é completar... Ainda não me acostumei com esse teclado, por incrível que pareça. O verbo, né? Ele está dando o sentido completo ao verbo. Conversamos, sim, sobre o quê? Veja que o verbo conversar, ele é transitivo, ele exige um complemento, né? A função é completar o verbo, certo? Acrescentando-lhe uma informação necessária. Uma informação necessária ao sentido. Classifica-se. Dei um espaço a mais aqui. Classifica-se, vou assim, como objeto direto. Certo? Essa é a resposta da terceira questão. Então, pause o vídeo, faça com calma, analisem bem, ok? Nesse caso é complemento porque ele completa o sentido do verbo, né? E classifica-se como objeto indireto porque, veja que complemento ele necessita de preposição. Quarta questão. Se mudássemos o trecho original trocando sobre pela preposição com, a transitividade e o sentido seriam os mesmos? Explique. Então, pessoal, o que acontece? Ó, quarta questão. Olha só, a transitividade do verbo conversar seria a mesma. Conta assim. Seria a mesma. Mas a troca de preposição... Mas a troca de preposição ocasionaria uma diferença de sentido. Sobre indica assunto e com vou ter que colocar entre aspas, fica até melhor. Sobre indica assunto e com indica companhia. E exatamente isso. Eu posso utilizar tanto conversar sobre ou conversar com. Se vocês observarem, a troca da preposição não muda o fato do verbo conversar ser transitivo e, nesse caso, transitivo indireto, porque de qualquer forma ele estaria exigindo o complemento e, nesse caso, também estaria exigindo a presença de preposição. O que mudaria seria o sentido, porque quando eu falo assim, conversávamos sobre, veja que a preposição sobre indica exatamente o assunto. Qual é o assunto que estamos conversando, né? Agora, quando eu digo assim, conversávamos com, aí veja que a preposição com já indica a pessoa com quem estávamos conversando. Então, veja que a preposição, pessoal, ela é também importante para atribuir um sentido. Veja que a simples mudança de uma preposição por outra já dá um outro sentido. Uma coisa é falar sobre algo, outra coisa é falar com alguém. Né? Uma coisa é conversar sobre alguma coisa, outra coisa é conversar com alguém. Veja que a preposição muda o sentido, mas mesmo assim o verbo continua sendo transitivo, certo? E nesse caso transitivo indireto por conta da presença da preposição. Quinta questão. Agora leia a frase. Nós não gostamos da saudade que faz sofrer. O verbo gostar solicita uma preposição, nesse caso de. Como a gente viu inclusive no exemplo aqui, né? O João gosta de sorvete, né? Quem gosta de algo, né? Haveria a possibilidade de trocar essa preposição por outra? Explique. Nesse caso, não. O verbo gostar, ele exige sempre a preposição de. Existem alguns verbos, pessoal, que pode ter mais de uma preposição,
né? Dependendo do sentido, do contexto que vocês querem atribuir, né? Mas o verbo gostar não. O verbo gostar exige sempre a preposição de. Quem gosta, gosta de algo, né? Ao contrário, ó, bota assim não, né? Ao contrário do verbo conversar, há verbos que ao exigirem preposição só aceitam uma determinada palavra, como é o caso, assim, o caso de gostar. Ou seja, o verbo conversar, ele permite uma outra preposição. Mas existem outros verbos que não, que existe um único tipo de preposição. No caso do verbo gostar, existe apenas a preposição de. Tá ok? Agora, compare o fragmento lido com a seguinte frase. Ontem à noite, nós conversamos. Olha só que interessante. Viu? Ontem à noite, nós conversamos. Nesse caso, o verbo conversar precisa de complemento. Explique. Veja que o verbo conversar, nesse contexto aqui, ele é intransitivo. E isso pode acontecer, pessoal. Porque isso depende muito do contexto. Existem contextos que o verbo ele vai exigir complemento. E existem outros contextos que nem sempre vai depender de um complemento. Nesse caso aqui, é um caso, né? Tipo, ontem à noite, nós conversamos, né? Então, nesse caso aqui, nesse trecho, o verbo conversar, ele é intransitivo. Então, sexta questão. Não precisa. Não precisa, pois podemos compreendê-lo. Sem a necessidade de complemento. Que é que tá. É isso. Vocês precisam ter essa sensibilidade de perceber se o verbo necessita ou não de complemento. Então veja que nesse contexto aqui é o mesmo verbo. O mesmo verbo na parte 14. É o mesmo verbo conversar. Veja que quando eu digo assim, conversávamos. Sim, conversávamos o quê? Sobre saudade. Beleza. Então veja que nesse contexto aqui, nessa situação, o verbo conversar, ele exige complemento. É diferente daqui, da página 15. Ontem à noite, nós conversamos. Ponto. Veja que nesse caso aqui, o verbo conversar não exige complemento. Ou seja, vocês devem ter essa sensibilidade de perceber quando o verbo, qual a situação em que o verbo necessita ou não de complemento. Tá ok? Qual o seu significado? Né? Nesse caso, o verbo conversar, nesse trecho aqui, ontem à noite nós conversamos. Qual é o significado dele? Né? Então, sétima questão responde da seguinte forma. No caso, trocar ideias. Trocar ideias, discutir. Né? Tem esse sentido. Oitava questão. Deixa eu pegar aqui. Que classificação deve receber nesse contexto? Então, nesse contexto aqui, ó, ontem à noite nós ontem à noite nós conversamos. Se ele não exige o complemento, então nesse caso, nesse contexto aqui, o verbo conversar ele é intransitivo, certo? Por que intransitivo? Que nesse caso aqui ele não exigiu complemento. Então, se o verbo não exige complemento, então ele é intransitivo. Então, veja que o verbo conversar, ele, dependendo do contexto, ele pode ser alterado nesse sentido. Existem contextos que ele é transitivo, existem outros que ele é intransitivo, tá ok? Aí vamos agora para a página 16. É o seguinte. Ao estudar transitividade verbal, você aprendeu que os verbos, dependendo do contexto, precisam ou não de complementos, que foi o que eu acabei de falar agora, né? Dependendo do contexto, por isso que vocês não... Uma coisa que eu sempre chamo a atenção, não se prendam ao termo em si. Observem como ele está sendo aplicado. Observe o contexto. Vocês acabaram de ver que o verbo conversar,
Existem contextos que ele é transitivo e existem contextos que ele é intransitivo. Tá ok? Então, ó. Além disso, quando solicita o complemento com preposição, é preciso saber qual preposição é solicitada. A essa relação de subordinação entre verbo e complemento, damos o nome de regência verbal. Então, essa subordinação aí, essa questão de tem ou não complemento, se tem que haver preposição ou não, é o que chamamos de regência verbal. É qual regência nesse caso, quais são as exigências do verbo. Ele exige complemento ou não? E esse complemento ele deve vir com preposição ou não? Qual preposição utilizar? Então vai depender muito do contexto. Então é o verbo que vai determinar isso. Por isso que a gente diz que é regência verbal. Certo? Leia agora este fragmento da crônica de Raquel de Queiroz. Queria tê-los aqui agora. Voltar atrás? Acho que não, nem com eles. Não na questão. Qual o sentido do verbo querer nesse contexto? Queria tê-los aqui. Olha só, viu? Responda da seguinte forma. Responda assim. A narradora expressa um desejo. A narradora deseja uma vontade, né? Bota assim, deseja uma vontade, diz que não sente saudade das pessoas que morreram, mas que gostaria de tê-las consigo. Certo? A narradora, nesse trecho aí, ela expressa um desejo, uma vontade. Diz que não sente saudade das pessoas que morreram, mas que gostaria de tê-las consigo. Os verbos podem apresentar, continuando aqui, né, pessoal? Os verbos podem apresentar significados diferentes, dependendo da relação que estabelece com seus complementos, ou seja, dependendo de sua regência. Para compreender melhor esse aspecto dos verbos, compare o fragmento lido ao enunciado a seguir. Então, acabamos de ler aqui o sentido do verbo querer, né? Que no qual ela expressa um desejo, uma vontade. Né? Agora vamos ver aqui nesse outro trecho. Algumas pessoas querem os seus familiares e, portanto, sempre sentirão saudade de sua companhia. Qual o sentido do verbo querer neste contexto? Veja que é um sentido mais específico, né? Então eu respondo da seguinte forma. Nesse caso, indica afeto. Ou seja, no primeiro fragmento lá, querer é um desejo, uma vontade. Ao passo que, nesse outro contexto aqui, o verbo querer, ele indica exatamente afeto. Não é isso? Significa, vou botar um ponto melhor. Significa que as pessoas... Perdão. Significa que as pessoas amam seus familiares, nutrem um sentimento por eles. Certo? Veja que o verbo querer nesses dois fragmentos possui contextos, são atribuídos a contextos distintos, né? Tem significados distintos. O verbo querer aqui no primeiro trecho, queria tê-los aqui agora, né? Voltar atrás, acho que não, nem com eles, né? Veja que aqui a autora usa o verbo querer no sentido, ela expressa um desejo, um pedido, uma vontade, né? Ao passo que no outro fragmento aqui, algumas pessoas querem os seus familiares e, portanto, sempre sentirão saudade de sua companhia. Então veja que nesse outro trecho aqui, o verbo querer, na verdade, indica afeto, né? Enfim, são situações bem diferentes. A 11ª questão. A diferença de sentido entre os verbos se deu graças a uma palavra. Identifique-a e indique a sua classe gramatical. A diferença, pessoal, fica por conta, sabe de quê? Da preposição. No caso, a preposição a, né? Algumas pessoas querem a seus... Olha só, viu? Queria tê-los aqui.
Ó, porque, olha só, enquanto que no primeiro, veja os dois fragmentos, ó. Queria tê-los aqui. Queria tê-los aqui agora. Veja que o verbo querer no primeiro trecho lá, ele é transitivo direto. Ele não tem preposição. Ao passo que no segundo trecho o verbo querer tem, ó. Algumas pessoas querem a seus familiares. Querem a seus familiares. Ou seja, no segundo trecho aqui, o verbo querer ele é transitivo indireto. Ele tem a presença da preposição. Então, com a ausência da preposição, o verbo querer transitivo direto, ele indica um desejo, uma vontade, certo? Agora, quando ele é transitivo indireto, quando ele tem a presença da preposição a, ele indica afeto, certo? Então, nesse caso aqui, para a resposta da 11ª questão, vocês respondem o seguinte. Vocês dizem que a palavra é a preposição a. A preposição a. Tá certo? A presença da preposição a modifica o sentido do verbo. Percebem? Veja que existe uma diferença entre os dois fragmentos. No primeiro fragmento, o verbo querer, transitivo direto, ele expressa um desejo, uma vontade. Ao passo que o mesmo verbo, com a presença da preposição, ele indica afeto. Ok? Aí temos aqui regência verbal, né? Regência verbal é o nome dado à relação entre o verbo e seus complementos, de modo a analisar. Letra A. Se o verbo precisa ou não de objeto, ou seja, primeiro, a questão da regência verbal são esses critérios, né? Primeiro, a gente analisa se esse verbo exige ou não um complemento, certo? Ou seja, um objeto, certo? Ou seja, se ele é transitivo ou não. Segundo, se o complemento vem ou não precedido de preposição, ou seja, o verbo, quando ele exige um complemento, esse complemento deve vir com ou sem preposição, ou seja, o verbo ele naquele contexto ele é transitivo, direto ou indireto, né? C. Qual preposição deve ser empregada caso o verbo necessite, ou seja, dependendo do contexto, dependendo do sentido que vocês queiram empregar, vocês devem analisar qual é a preposição que deve ser utilizada ali. Lembrando que existem verbos que existe apenas um único tipo de preposição, no caso o verbo gostar existe apenas a preposição de, mas o verbo conversar, por exemplo, quando ele é transitivo, pode receber tanto a preposição sobre como a preposição com, né? Dependendo muito do sentido que vocês querem atribuir. E letra D, qual é o significado que um verbo pode assumir dependendo de sua regência. É basicamente isso, ou seja, dependendo do contexto, qual o sentido que vocês querem atribuir ao verbo ali. Dependendo do sentido, aí, então nesse caso ele pode exigir um complemento e ele pode exigir que esse complemento tenha ou não preposição, tá certo? Então, pessoal, para a aula não ficar muito longa, eu vou ler até esse quadrinho. E na próxima aula a gente dá continuidade, porque ainda tem bastante coisa para a gente analisar aqui. Tem um quadrinho de termos regentes e tal. Enfim, qualquer dúvida vocês podem procurar no WhatsApp, tá certo? Que estarei sempre à disposição. Então, até mais.